Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a série A Rainha Vermelha. Então, bora lá! Então pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa série, se vale a pena ou não ler ela, mas antes eu vou falar um pouco a ordem de leitura. Então o primeiro livro que você tem que ler, logicamente, é A Rainha Vermelha. Depois que você lê esse, o segundo é Espada de Vidro. O terceiro, e também na minha opinião o melhor, A Prisão do Rei. E por último, a gente vai ter Tempestade de Guerra. Então você vai ler esses 4 livros e toda a história tá praticamente não, tá toda aqui. Porém, a autora lançou depois um livro de contos que é Trono Destruído. E aqui a gente vai ter conto de alguns personagens que eram secundários, que não tiveram suas histórias tão aprofundadas, e também conto dos protagonistas. Então, essa é basicamente a ordem de lançamento que você vai lendo. O livro de contos tem spoiler, então é preferencialmente que você leia depois de ter lido toda a saga. E é um livro para fã, um livro extra. Não exatamente é muito importante, apesar de eu achar que tem aqui algumas informações que são muito importantes. Ele é realmente vendido como um livro extra. A história ela termina mesmo no quarto livro, que é a Tempestade de Guerra. Se você acompanha o canal já há algum tempinho, você já deve ter visto que eu falo várias e várias vezes dessa série. É uma série que eu gosto muito, é a minha fantasia favorita. E assim, é uma série que realmente ficou bastante famosinha lá por 2017, 2018. Se eu não me engano, ela foi lançada em 2015 e foi escrita pela Victoria Aveyard. E pra mim foi simplesmente a primeira série de fantasia, assim, um pouco mais madura que eu li, ou seja, que tinha um universo um pouco mais complexo, com personagens com uma evolução mais bem detalhada e tudo mais. Então acaba que, apesar de eu saber que ela não é uma fantasia perfeita, que não é um livro impecável, ele tem uma memória afetiva comigo muito, muito forte, porque foi o primeiro que eu li. Então é sim uma série que eu realmente gosto muito, que eu me diverti demais, que me emocionei muito enquanto eu tava lendo. Então realmente é uma das minhas favoritas. Porém aqui nesse vídeo eu vou falar se vale a pena ou não dar uma chance, se você deve ou não ler essa série. E vou tentar ser o mais imparcial possível, apesar de ser uma série que eu realmente gosto muito. Então eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos. E vou começar pelos pontos positivos logo de cara. Pra mim, uma coisa que é muito importante em qualquer livro são os personagens. E nisso, Rainha Vermelha, ele consegue realmente, sabe, ser um bom livro. Ele consegue ter bons personagens. E os seus personagens, eles são maravilhosos porque eles são complexos e eles se transformam. Eu acho que é isso que é a melhor coisa. Você vai ler o primeiro livro, você vai encontrar aqueles personagens com uma personalidade, mas até o final da saga eles vão ter mudado completamente. Então você vai ficar completamente envolvido por esses personagens. E a história de Rainha Vermelha, pra quem não sabe, ele vai falar sobre um mundo que é dividido entre vermelhos e prateados, ou seja, a coloração do sangue deles. E aqueles que são prateados, eles possuem poderes, enquanto os vermelhos não. Então a gente vai ver um mundo onde esses prateados eles são opressores em relação aos vermelhos, e os vermelhos vivem numa situação de total miséria. Então é realmente um livro que ele também pode ser classificado como uma distopia, tem esse ambiente todo distópico de um sistema opressor e rebeldes e tudo mais. Então a gente vai ter tudo isso, e que é algo bem interessante no livro. E os personagens, eles dão esse toque a mais, eles são personagens que eles evoluem ou também podem regredir, assim. Então, não exatamente todos eles viram pessoas melhores. Os vilões dessa série, pra mim, apesar deles serem muito odiosos, porque eles têm atitudes muito repulsivas, são personagens que são muito bem construídos, muito bem desenvolvidos. Então, até mesmo os vilões, a autora consegue fazer com que eles sejam extremamente interessantes. E em muitos momentos eles até mesmo roubam a cena do protagonista. Você cria um apego e simpatiza por muitos deles. E então os personagens, eles se sobressaem ao mundo, sabe? É um tipo de livro onde os personagens, eles são mais importantes, assim. Pelo menos essa foi uma impressão que eu tava lendo. Que eles eram mais importantes do que todas as intrigas que estavam rolando ali, toda a questão política. Pra mim, os personagens, eles sempre eram um ponto central, sabe? Os seus dramas, as suas vivências. Então eu acho que os personagens, pra mim, é um ponto super positivo. E se você gosta de livros que você vai se apegar a personagens e ficar em conflito por conta deles, Rainha Vermelha é pra você. O segundo ponto positivo que eu escolhi é a fantasia, mas calma lá. Se você for uma pessoa que você já leu séries como Trono de Vidro, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, existe uma chance de você não gostar muito de Rainha Vermelha,
porque todos esses livros que eu citei agora, eles têm um mundo de fantasia muito mais complexo, muito mais bem trabalhados. Não é à toa que eles têm livros bem longos e tudo mais. E aqui na Fantasia de Raia Vermelha é uma fantasia que ela é simples e até genérica, mas ela tem toda uma forma que ela se desenvolve que tem o seu charme. Raia Vermelha, ele tem o público que é o público adolescente, que nem sempre está interessado em ler várias e várias páginas que fiquem explicando o sistema mágico de um lugar e coisas assim. Ela é um pouco mais direta, tanto que a fantasia, assim, ela realmente é bem simples e tal, não tem nada muito original, nada que você nunca viu em nenhuma outra história. Mas é algo que para uma pessoa que quer ler um livro de fantasia, mas que não quer algo realmente muito longo, muito denso, que é uma coisa realmente que você entende com mais facilidade, e a história anda com mais rapidez, já que não vai perder tanto tempo assim explicando esse tipo de coisa, é uma série muito boa porque ela é muito mais fluida nesse tipo de coisa, sabe? Como eu disse, é fácil de compreender os poderes e os sistemas políticos do livro, é uma coisa que você pega com muita facilidade. Então eu acho que é um ponto positivo para quem quer uma coisa mais rápida de ser lido. Agora, se você quer um livro de fantasia realmente com aquela grande, alta fantasia, muito complexo, você provavelmente vai achar Rio Vermelho muito infantil e não vai curtir. O terceiro ponto positivo dessa série, e na minha opinião o melhor, é que é o enredo. A autora, ela sabe entrelaçar os personagens dela e criar enredos interessantíssimos. Sim, realmente ela sabe criar reviravoltas como ninguém. Ela sabe muito bem brincar com todos os personagens que ela tem ali na manga. Ela sabe realmente te surpreender, sabe? Você pode não estar gostando do livro, mas se você ler essa série inteira, você vai ser surpreendido pelo menos umas 2 vezes, porque a autora, ela sabe criar boas reviravoltas. Ela sabe muito bem mexer a trama dela. Se você gostou, por exemplo, da série que lançou na Netflix, Sombra e Ossos, você provavelmente vai gostar muito de Rainha Vermelha, porque tem bastante similaridades. E a trama desse livro, ele desperta a curiosidade no leitor. Ela sempre deixa um fecho para você ficar mais e mais engajado para ler o próximo livro. Possui muitas reviravoltas, como eu já disse, que são incríveis e deixam o leitor maravilhado. Você realmente fica perplexo, você para de ler o livro e fica olhando para o teto, imaginando aquilo que acabou de acontecer, porque você realmente se sente muito surpreendido. Agora, com certa tristeza no coração, eu vou falar sobre os defeitos dessa série. E entre eles está o romance. Veja bem, a série, ela tem bons casais. Ponto. Tem bons casais, você vai encontrar casais que são legais na série. Só que o grande problema vem realmente muito com essa forma que a série, ela foi panfletada, sabe? Tipo, ela foi passada. Muitas pessoas falavam muito do romance da série, então muita gente ia com expectativa no romance. E até a própria sinopse do primeiro livro, que tá na contracapa do livro, ele dá realmente a entender que vai ter uma grande intriga romântica, nananã, e de fato tem todo um triângulo amoroso ali que é muito importante e tal. Mas a autora, ela usa o romance dela mais como uma ferramenta para mexer as intrigas políticas que tem no livro. Então, em momento nenhum ela escreve te querendo fazer suspirar de amor pelos personagens, ela não desenvolve muito bem o romance. Então, se você for uma pessoa que lê um livro e tá ali esperando, sedento por um romance, por um grande casal, por uma grande história de amor, não lê esse livro, não é isso que você vai encontrar. O romance nunca, nunca no enredo dessa história é a prioridade. Mas caso você for uma pessoa que, assim como eu, não dá tanto valor assim ao romance, que tá de boa, lendo só uma fantasia mesmo, acho que vai gostar muito, porque isso não é o foco, realmente. Mas eu vejo que muita gente é frustrado por conta disso, porque o livro, né, muitas pessoas falam ali dele e tal, e aí a pessoa, ela se sente um pouco enganada, porque, tipo, te prometeu um grande romance e te entregou um romance realmente bem mediano. Então isso tá longe de ser algo que a autora ou o livro desenvolve bem. Outro defeito são as cenas de ação. Eu pensava que isso era só comigo, mas eu percebi que tem várias outras pessoas que reclamam disso também, que são um pouco confusas. Realmente você não entende muito bem, assim. Eu não sei se é uma questão de que não tenho tanta prática lendo cenas desse tipo, se foi a tradução, eu não sei. Eu só sei que as cenas elas ficam realmente um pouco confusas, um pouco caóticas, o que se espera de uma cena de ação. Mas às vezes, por ser uma série que dá muita ênfase na ação, essas cenas vão durar por mais de uma página. E aí, se você fica perdido por 1, 2, 3 páginas, você já começa a desconectar com a história, porque você já não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Isso acontece mais de uma vez, pelo menos comigo. Então, é um defeito, mas também pode ter acontecido só comigo e com outras pessoas, mas não quer dizer que vai acontecer com você. Isso é realmente uma opinião muito, muito pessoal minha mesmo. Mas realmente é uma coisa que eu percebo que é um pouco confusa. Mas assim, é algo que dá pra relevar, pelo menos eu relevei.
mas é realmente um defeito que tem na série. Bom, no geral, resumindo bastante, você quer uma série que tem bons personagens, boas reviravoltas, vilões incríveis, essa série da Rainha Vermelha é perfeita pra você, ela realmente consegue mexer em tudo isso, tem intrigas muito boas, os personagens eles mudam de lado, então assim, é uma série que eu bastante recomendo, até porque, como eu disse, já é uma favorita da minha vida. E, bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo e tchau, tchau!